Olá, estamos novamente aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, estamos no encerramento da safra americana. O último mês aí de enchimento de grãos da soja, principalmente, o que a gente pode falar do clima americano, que também ele tem grande influência sobre o preço da soja, do milho aqui no nosso país? Então, Luiz Henrique, a princípio o El Ninho ele ainda vai seguir influenciando tanto a região aqui do sul do Brasil quanto a região aí da safra americana. Durante esses próximos dias, pelo menos até o dia 25 mais ou menos, vai fazer bastante calor por lá. E principalmente nessa região aí que a gente tem a safra americana, nessas áreas aí de Iowa, Dakota do Sul, Dakota do Norte, alguns pontos ali daquela região mais a oeste. Então ali a gente vai ter muito calor mesmo. E esse calor acentuado, ele pode chegar até valores próximos aí dos seus 39, 42 graus. Então é um calor bem acentuado. Esse setor mais do oeste, Indiana, eu acredito que o calor também não vai ser muito diferente. Esse padrão ele se deve por conta de uma massa de ar muito quente que está presente nessa região mais do leste, oeste americano e que provavelmente só vai começar a reverter essa situação mais ou menos, até o fim de semana até tem agora a passagem de uma frente fria, mas é uma frente fria que até pode organizar alguns temporais, mas esse quadro aí de pouca chuva, temperatura alta para essa região produtora de grãos, eu acredito que vai até os próximos 10 dias, pegando aí a primeira semana, até a segunda semana de setembro. Depois começa a reverter o quadro com mais chuva e aos poucos a gente começa a ter instabilidades. Mas aí provavelmente a safra já esteja mais ou menos que definida pelo período de plantio. Exatamente. Uma outra pergunta, Peter, assim que a gente tem, o pessoal está falando não é só no El Ninho, mas no Super El Ninho. O que tu pode adiantar alguma coisa para nós? Qual é a diferença de um El Ninho normal e um Super El Ninho? O El Ninho, ele tem algumas classificações. El Ninho fraco, El Ninho moderado, El Ninho forte e El Ninho muito forte e esse Super El Ninho. O Super El Ninho a gente pode pegar como exemplo o El Ninho de 1998, 97, que foi o mais forte da história, com anomalias positivas de quase 3 graus, 3 graus e meio. Então isso é um El Ninho muito forte, ou em outras palavras daria para dizer que é um Super El Ninho. Esses 3 graus é na temperatura da água do mar do Pacífico, isso? Exatamente, próximo ali à costa do Peru. Então essa região, ela é bem aquecida, é uma piscina muito quente, assim, na teoria assim, seria temperaturas acima dos 30 graus de aquecimento, então uma água bem quente mesmo. Claro que daí a anomalia, ela vai ficar positiva, mas uma anomalia bem positiva, né? E isso pode ter impactos. Mas para ser um Super El Ninho também a gente tem que ter impactos aqui na região sul do Brasil. Não adianta só você ter temperaturas bem altas lá no Oceano Pacífico Equatorial, mas você tem que ter chuvas frequentes, tempestades frequentes. Mas assim, no meu ponto de vista, eu diria que é quase um Super El Ninho. É só por alguns critérios que ainda não chega a ser. Como, por exemplo, desse de a gente ter os impactos, mas isso provavelmente vai ter. Então, para mim, o ninho muito forte que a gente vai ter e curto. Então, provavelmente ele vai influenciar setembro, outubro, novembro, com chuvas próximas ou acima da média climatológica, tempestades mais frequentes e o Oceano Pacífico bem quente. Então, quem sabe ali dezembro ainda influencia, mas já vai começar a diminuir a condição. Aos pouquinhos, ali na segunda quinzena de dezembro já começa a diminuir um pouco. Aí depois, vagarosamente, a gente vai tendo aí uma normalidade daí. Então isso a gente vai sentir daqui uns meses para frente aí todo esse efeito de se é um Super El Ninho ou não. Isso, porque agora setembro já vai começar a ter chuvas mais frequentes que o mês de agosto. As tempestades vão cada vez ficando mais frequentes. Os episódios de granizo, tempo severo, vendavais, chuvas acima da média. Setembro já começa a ter esse gostinho. Outubro, mais ainda. Novembro, mais ainda. Dezembro,
ainda, mas vai diminuindo aos pouquinhos. Mas então a gente vai estar sempre esperando alguma coisa pior quando olhar para o tempo. Exatamente. Ver a nuvem levantando já começa a olhar diferente para o tempo. Já começa aos pouquinhos a ficar em alerta mesmo, porque algum tempo severo pode acontecer. Exatamente. Tá aí sendo mais curto agora para o mês de setembro. Muita lavoura de milho já plantada, o pessoal, alguma coisa de feijão também já plantada. Temos mais alguma frente fria daquelas aí de geada, alguma coisa, ou você não vê essa possibilidade, Peter? Olha, para esse próximo fim de semana, eu até vejo uma probabilidade para ter a condição de geada. Só que é uma geada que ela acontece, sobretudo nas áreas do Planalto Sul catarinense, Serra Gaúcha, Campos de Palmas, sudoeste do Paraná. Nas outras regiões, oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, até vai ter formação de geada, só que é aquela geada que a gente chama de geada agrícola, ou geada agronômica, que fica concentrada nas áreas de vales e baixadas. Então esse tipo de geada a gente até vai ter. Por exemplo, na baixada, nas lavouras, nos pontos de baixada e vale, vai ficar em torno de 0 grau. No alto, 5, 6 graus. Então é uma geada que ela é mais mal distribuída. Isso pode acontecer agora e quem sabe mais uma ou outra ainda no mês de setembro, mas seria só ali na primeira quinzena ainda. E essa mescla entre frio e calor. Ora frio, ora calor. Então alguma geada pode ter, mas não é aquela geada totalmente generalizada. Uma geada que acontece mais nas baixadas e vales, essas áreas aí mais altas, acima de 1.000 metros, que pode ter uma geada um pouquinho mais ampla. Então a gente ainda teria, na tua previsão, mais ou menos uns 2 episódios de frio ainda para encerrar o nosso inverno? Isso, exatamente. Claro que o mês de setembro, ele ainda é teoricamente inverno, então o mês de setembro ainda tem transição de massa de ar frio, mas essas massas de ar frio cada vez mais vão chegando com menos intensidade. Então o mês de setembro ainda pode ser que tenha uma com uma intensidade moderada forte, que possa trazer alguma geada, e depois aos poucos começa a entrar uma instabilidade atrás da outra. Ou seja, as frentes frias que vêm, elas são mais frequentes, elas vêm com mais tempestades do que com frio. Frio até vem, mas o frio é tipo 1 dia, 2 dias e já para, já entra calor, daí volta a ter aquecimento e instabilidades. Então, aos poucos a gente vai tendo cada vez mais o número de tempestades mais frequentes, episódios de calor fora de época. Por exemplo, de uma hora para outra você ter 34, 35 graus, sabe? Então esse tipo de situação pode começar a se tornar mais frequente. Então tá. Esse então foi Peter Scheuer sobre o tempo. Voltamos no próximo mês.